tá? Aqui em Santa Catarina se adota o seguinte procedimento: 50% apenas sobre a parte financiável. Então, na compra e venda, se 80% for financiado, sobre esses 80% incidirá 50% de redução nos emolumentos. E esses 20%, os emolumentos serão cheios, tá? E na alienação fiduciária? Porque são feitos 2 registros, na compra e venda e na alienação fiduciária, sobre aquele total haverá redução, tá? Então, apenas não incidirá essa redução sobre o quantum da compra e venda que foi realizado com recursos próprios, no registro da compra e venda, tá? Apenas essa observação sobre essa peculiaridade aqui de Santa Catarina, tá bem? Esse artigo 678, pessoal, ele é muito importante, tá? E ele já gerou aqui por parte da fiscalização do FRJ várias autuações, porque além da fiscalização da corregedoria, nós também somos submetidos periodicamente a fiscalizações do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, para saber se nós estamos fiscalizando essa taxa do Poder Judiciário, tá? Então vejam, se foi aplicada alguma redução indevida, porque o FRJ, não é? O Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, no SFH, ele possui redução também, assim como os emolumentos, tá? Mas essa redução só se justifica se a parte efetivamente declarar que não possui outro imóvel. Essa declaração tem que estar em algum momento ali naquele instrumento particular. E o que acontece, né? Embora em muitos instrumentos particulares das instituições bancárias conste essa declaração, muitos não possuem, tá? Então cabe ao oficial exigir essa declaração. E o que ocorreu aqui recentemente em Santa Catarina? A fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário se ateve a isso, não é? E todos aqueles oficiais, né, que não exigiram essa declaração, foi cobrada a diferença do FRJ, tá? É cobrada diretamente do oficial. Conheço casos em que mais de 300 contratos, né, foram encontrados nessa situação, o que gerou, né, por parte da fiscalização do FRJ, valores assim bem vultuosos, né, para serem recolhidos pelos oficiais de registro. Por isso que eu chamo a atenção dos senhores, tá? Que vão ingressar na carreira, sempre, em qualquer situação, eu peço sempre que, mesmo que no contrato esteja, porque são aquelas cláusulas gerais desses instrumentos particulares das instituições bancárias, né? Eu exijo sempre declaração separada, tá? Essa declaração não precisa ser com firma reconhecida, basta que o funcionário reconheça a assinatura mediante apresentação de documento, né, da parte, mas ela deve ser feita, tá? Deve ser feita para evitar problemas futuros, tá? Tem muitos colegas aí que realmente ficaram numa situação muito complicada por conta dessa fiscalização, tá? Muito bem. Estão chamando a atenção para o 678, porque a gente lendo assim, né, parece uma besteira qualquer, mas não é. Isso aqui pode gerar, na verdade, uma fiscalização que vai ocasionar, não é, uma autuação de milhões de reais para o oficial, tá? Cuidado com o 678. Até coloquei ali as exclamaçõezinhas, tá? Exclamaçõezinhas ali, que são importantes. Existe também, pessoal, aqui no âmbito, obviamente no âmbito doutrinário, né, são enunciados feitos aqui pela nossa própria associação, aqui o Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, composto, né, pelos registradores aqui que são associados. A gente se reúne periodicamente e a gente elaborou esse enunciado aqui, que tem sido seguido por todos os oficiais aqui e registros de Santa Catarina, ou seja, não basta que para a redução dos 50%, né, sobre a parte financiável, a parte declare que é o primeiro imóvel financiado. Por quê? Ela tem que declarar
que é o único imóvel para fins residenciais que ela possui. Porque se ela possui outros imóveis, tá, não faz sentido essa redução. Essa redução, ela, na verdade, ela deve ser interpretada, o artigo 290 da Lei de Registros Públicos deve ser interpretado restritivamente, né, como já nos ensinava Carlos Maximiliano, né, ou seja, as exceções devem ser interpretadas de forma excepcional. Vejam, não basta, então, portanto, que a parte declare que seja o primeiro financiamento imobiliário. Tem que ser o primeiro financiamento imobiliário em razão da primeira aquisição de imóvel residencial. Tudo bem com relação a isso? Tá? Agora, essa parte de declarar falsamente é uma outra coisa, mas eu sempre exijo nas declarações o quê? É claro que a gente faz pesquisas também, né? A gente consegue no estado de Santa Catarina, além das pesquisas aqui referentes à própria comarca, a gente consegue abranger também todos os associados do colégio registral. E se a parte possui um imóvel residencial, a gente não acaba aplicando a redução dos emolumentos, tá? Tudo bem? Mesmo que seja o primeiro financiamento para fins do SFH. E o SFI, pessoal? O SFI é uma legislação posterior, foi criado pela Lei 9.514, de 97, a mesma que criou a alienação fiduciária sobre bem imóvel, tá? E possui algumas regras bem diferentes, ou seja, pode ser aplicadas a imóveis de qualquer natureza, não precisa ser imóvel residencial, permite que seja contratado por pessoa jurídica, tá? Não há possibilidade de aplicação do saldo de fundo de garantia. Ou seja, é um sistema financeiro, é um sistema de financiamento distinto do SFH, em que não há redução, tá? Então, um financiamento, um contrato que chega na serventia, feito pelo sistema financeiro imobiliário, ele não possui qualquer redução de emolumentos, tá? Muito cuidado com relação a isso, tudo bem? Não vão diminuir indevidamente os já parcos emolumentos, tá? E outra observação importante com relação, né, ao SFH, além dessa redução, tá, de 50%, nós temos um prazo de registro distinto, tá? Prazo para realização de qualquer assento, né, no âmbito do SFH. A verbação da construção de um imóvel que foi financiado pelo SFH, também 15 dias, tá? Qualquer assento relacionado ao SFH, um imóvel no âmbito do SFH e do sistema financeiro imobiliário, 15 dias, tá? Artigo 61, lá da lei de 64, parágrafo 7º, e artigo 52, tá? Muito cuidado com relação a isso, porque a corregedoria, nesses prazos específicos de realização de registros, e como eu vou falar, não é, no caso das cédulas, tá? Embora muitos doutrinadores, como Arnaldo Rizardo, não é, digam que esses prazos especiais não existem, porque na verdade, não é, a lei de registros públicos, ele se referia a cédulas especificamente, né? Não a lei 10.931, mas esses prazos anteriores à lei de registros públicos, como os prazos das cédulas de registro de 3 dias, eles teriam sido abrogados, né, teriam sido derrogados pela lei de registros públicos, tá? Esse posicionamento não vinga aqui em Santa Catarina, tá? Ou seja, chamo a atenção para que esses prazos especiais sejam respeitados, tá? Sejam respeitados. Registro de cédula 3 dias, tá? As correições têm se focado nisso. E qualquer dia excedente, né, é uma anotação das correições ordinárias que são feitas aqui no estado de Santa Catarina. Então, peço muito cuidado dos senhores com relação a isso. E se cair qualquer questão com relação a isso, sempre respeitar os prazos especiais, tá?
No caso do SFH e SFI, são 15 dias. E tem uma peculiaridade aqui em Santa Catarina também, vejam. Porque essas legislações especiais, elas falam em prazo de registro. Nada falam com relação ao protocolo. Mas o entendimento aqui da Corregedoria é que o protocolo também se submete a esse prazo, tá? Ou seja, no prazo, nas cédulas, o protocolo dura 3 dias.